É sempre uma alegria estar contigo todos os dias, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com o nosso programa Pare e Pense. A nossa motivação com o programa Pare e Pense é trazer uma palavra de Deus para você. E todas as semanas a gente aborda um tema. Nesta semana, nós vamos abordar um tema que tem atingido o mundo inteiro e praticamente a maioria das famílias estão passando por um momento difícil com relação a esse tema que nós vamos conversar: droga. Droga, e quando eu digo em droga, eu digo bebida alcoólica, eu digo maconha, eu estou dizendo cocaína, crack, enfim, é isso. Quantas pessoas hoje estão atrás de uma grade, quem sabe você está me acompanhando, porque você conheceu um grupo de pessoas que usa droga, usaram drogas, não tinha dinheiro para comprar droga, foram roubar, foram comprar, vender, enfim. Destruiu a sua vida, está destruindo a sua vida e destruindo também a vida da sua família. Eu quero colocar aqui algo que nós cremos. Enquanto uma pessoa, preste bem atenção nisso, enquanto uma pessoa não tiver uma experiência real e pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa continua sendo escravo do vício. A palavra de Deus diz assim, olha, preste bem atenção. Romanos capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Então vamos compreender isso. Nós nascemos no pecado. Nós, irmãos, que ainda não tivemos uma experiência com Jesus Cristo, somos escravos, irmãos. E, uma maneira simples de explicar a você, quantas pessoas, veja bem, quantas vezes você prometeu: eu nunca mais cheiro cocaína, ou eu nunca mais fumo uma pedra de crack, ou eu nunca mais fumo um cigarro, um baseado de maconha, ou eu nunca mais ponho uma gota de bebida no meu copo. Quantas vezes você prometeu e quantas vezes você não cumpriu? Por que você não cumpriu? Porque você é escravo do pecado. Irmão, você pode ter todos os aconselhamentos, você pode passar por tantas e tantas clínicas, se você não tiver uma experiência com Jesus Cristo, você é escravo do pecado. A Bíblia diz assim: o pecado veio para matar, para roubar e para destruir. A Bíblia diz também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu quero te dar uma orientação, nós vamos te dar uma orientação, para você tomar uma decisão, e essa decisão você pode. Você tem o livre-arbítrio de dizer assim: eu quero Cristo. Porque se você falar, eu quero deixar de beber, você não vai conseguir. Porque você é escravo. O escravo, ele não tem o poder do sim e o poder do não. Então você que é pai, você que é mãe,
você que é tio, você que é amigo, você conhece uma pessoa que está na droga, aí você fala assim, larga a mão porque já demos conselho demais, já o pai deu um carro, filho, se você largar da maconha, da droga, eu vou te dar um carro, ou você vai para a faculdade, não resolve nada. Você sabe por que não resolve? E você sabe que não resolve. É porque ele é escravo do pecado. Nós estamos aqui hoje nós temos o casal, que é a pastora Joelma, o pastor Gerson, e temos também o nosso irmão, o Eric, que tiveram experiência, pastora Joelma, a experiência como esposa. E quem sabe você está com seu esposo, e você não sabe o que você deve fazer com seu esposo. Quantas pessoas já mataram, já divorciaram? Verdade ou não é? Não, eu não aguento mais. Mas vamos colocar na nossa cabeça algo que é de Deus. Enquanto a pessoa não nascer de novo, não tiver uma experiência com Cristo, esta pessoa não tem condições de dizer sim ou não. Agora, você que está me ouvindo, você pode tomar uma decisão. Eu vou conhecer Cristo. Você vai ter maior surpresa na sua vida. Porque a hora que você tiver uma experiência com Cristo, você vai ser livre, liberto do poder da escravidão. E aí você vai ser livre. Aí você vai dizer para a droga, não. E a droga vai dizer, tudo bem, agora você pode dizer para mim não. Entendeu? Então eu quero começar com o Eric. E eu gostaria assim que o Eric nos falasse o seguinte, durante quanto tempo ele... Porque às vezes a pessoa vai falar, e você que está usando droga, você fala assim, mas quem é você para dizer isso? Não, aqui nós estamos dizendo experiência de pessoas que passaram e tentaram largar. Então eu gostaria de perguntar para o Eric o seguinte, o que te levou a usar droga? Quanto tempo você ficou na droga? Para que as pessoas que estão nos acompanhando pudesse entender e saber como é que você saiu dessa. Amém, Eric? Eu comecei, assim, pastor, quando eu tinha, na realidade, 13 anos de idade. Eu comecei a beber. Na época a gente bebia por conta de fazer muita gracinha para amigos, esse tipo de coisa, né? Eu já vim de um histórico de separação de pai, mãe, abandonado por pai, depois a mãe também. Fui criado com avô e com vó, que, né, não tinha muita instrução, mas o que eles puderam me dar de educação, dentro do que eles conheciam. Então veja bem, você já tinha um problema familiar. Já tinha um problema familiar, começou ali, né? Começou ali. E isso o seu pai separou da sua mãe? Foi. O seu pai bebia também? Bebia. Meu pai também tem, até hoje, né? Ainda tem um certo problema com a bebida. Mas isso eu cresci, vamos dizer assim, nesse ambiente, né? Separação de pai, separação de mãe. E isso influenciou na minha infância, porque eu chegava na escola, eu via outras crianças com pai, com mãe, e eu estava sem pai, estava sem mãe. Minha avó ia me buscar, eu ficava com vergonha daquilo, porque eu via, por que outras crianças têm o pai, a mãe, cadê os meus? Você vê né? A responsabilidade dos pais quando eles separam, porque às vezes eles pensam só nele, né? E não pensam no filho, que ele tem uma responsabilidade. Quer dizer, eu não gosto mais de você, e não, pera lá, a coisa é muito mais séria. É muito mais séria. Não, eu tô afim de outro ou de outro, e o filho é que se lasque. E olha aí olha só a consequência, o que nasce. Então a criança, ela já, quer dizer, tá dentro de um ambiente inseguro, né? Vamos dizer assim, dentro de um ambiente inseguro. E foi o que aconteceu comigo. O referencial também, da criança eu não aquilo, tinha, né? o referencial de pai, assim, presente. Não tive o referencial de mãe presente. O referencial que eu tive foi avô, foi vó.
E quando eu tinha 13 anos de idade, pastor, eu comecei a tomar pinga, assim, doses pequenas de pinga. Depois eu passei para maconha, a fumar maconha. E isso foi se estendendo, foi aumentando. Adquiri o vício do cigarro também. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu conheci a cocaína. Que foi onde eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que eu cheguei no fundo do poço, que foi... Então, deixa eu só fazer uma colocação aqui para você que está nos acompanhando. Isso acontece com todo mundo. Eu quero dizer para você que eu fui diretor do maior centro de recuperação de toxicômanos do Brasil, Goiânia. Mais de 10 anos eu ajudei pessoas. Com toda a nossa metodologia bíblica, nós estabelecemos que funcionava o seguinte: a pessoa tem uma experiência com Cristo, ela é liberta. Porque a gente escuta muita coisa, mas nós temos resultado. Precisamos do médico? Precisamos. Precisamos de um terapeuta? Precisamos. Precisamos de um clínico? Lógico, dermatologista, precisamos. Mas a metodologia, o principal, é uma experiência com Cristo. Então o que o Eric está dizendo é o seguinte: uma pinguinha, depois o cigarro, a maconha, o crack. E uma coisa, Eric, que você deve ter percebido, que de uma pinga para outra pinga, por exemplo, eu tomava uma pinga por mês, daqui um pouquinho eu tomo uma pinga por semana. Não, o tempo vai encurtando realmente, né? Ele vai fechar, né? E aí? Então, aí foi isso que o senhor está dizendo. Você toma uma aqui, depois você já vai na cerveja, aí aquilo você toma uma vez na semana, depois aquilo já acaba se tornando quase que diário, porque aí eu trabalhava, então eu passava sempre... Você sentia bem? Sentia, eu achava que aquilo estava dentro da normalidade, né? Estava resolvendo um buraco que eu tinha, um vazio, né? Tinha. A causa era outra? Realmente. A causa era outra e eu encontrava, vamos dizer assim, aquilo, o vazio que eu sentia, eu encontrava na bebida, que eu encontrava a alegria, a felicidade. E aí foi conhecer pessoas que estavam com o mesmo problema. E aí, quer dizer, a gente se torna uma pessoa mais espontânea, né? Quando a gente tá no efeito disso, vem uma alegria, aquela alegria momentânea. Mas aí o problema é que aquilo dura um momento. A hora que termina o efeito é que você vai cair na realidade de quem realmente você é. E aí você vai precisar de mais. Aí precisa, no caso, de mais. No caso da cocaína, quando eu fui dependente de cocaína por um período de 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu cheirava cocaína para trabalhar, eu tinha disposição para trabalhar quando eu cheirava. Quando eu não cheirava, eu não tinha essa disposição normal. Então veja bem, nós estamos chegando nesse primeiro programa com relação a isso. Você observou que a necessidade, vai aumentando a necessidade. Por quê? Nesse momento, nesse espaço que vai diminuindo, está estabelecendo o quê? O espírito da escravidão, chamado dependência. Você entendeu? Porque o vazio, o problema que eu tinha, eu não resolvi, mas pelo menos eu enganei. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, até o próximo programa, porque nós vamos continuar. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nesses 5 programas que nós vamos ter, que pode ser uma solução para você, em nome de Jesus.